Imagina você ficar por 11 anos cancelando CPF no campo de guerra. E quando você finalmente volta pra casa, descobre que sua irmãzinha tá sofrendo bullying. E ainda é pra figurante. Aí não dá, né? Agora a gente vai ter que ser obrigado a dialogar usando a boa e velha violência. Era pegadinha, pô, pegadinha! Receba! O figurante saiu voando que nem uma sacola plástica. Putz, tomara que ele não seja daqueles de direitos iguais. Aqui nós é direitos iguais. Vai receber porrada igualmente. E a Biscate 1 já sabe que hoje ela vai receber um carinho diferenciado. Mas a Dayun acaba chamando pelo Prota. O Prota vai até ela perguntar se ela se assustou. E se ela gostaria de comer algo. E começa a falar como se nada tivesse acontecido. Mais um dia normal e uma vida normal. A Biscate 1 não tá entendendo nada. Ela não consegue acreditar que aquele cara era a mesma pessoa de um segundo atrás. Chegando em casa, o Prota veste um avental de macho alfa e faz um rango. E quando seu avô pergunta como foi o primeiro dia dele, o Prota fala que foi sem problemas. O Prota acaba tendo um pesadelo, com quando o avião dele caiu. Mas ao acordar, a sua irmãzinha fez uma comida pra ele. Ei, e esse avental aí? Muito respeito com o nosso avental, de macho super alfa. Na escola, a Biscate 1 conta pra Biscate original como o butico dela travou quando olhou nos olhos do Prota. Pelo menos essa menina demonstra um pingo de sanidade. Ela se questiona se vai ficar tudo bem. Eles continuarem importunando a Dayun. Afinal, ela quase se cagou nas calças só de olhar pro Prota. E lá vai a vagabunda. Encher o saco da irmãzinha do Prota. Ela dá um tapão na cabeça da Dayun e fala que era pra ela falar baixo e ir com ela. Porra, a menina tá em silêncio, porra. A Dayun pergunta pra onde. E a Biscate original fala que a Dayun ficou arrogante, só porque agora ela tem um irmão. É, meus amigos, não tem jeito. Alguém aqui vai ter que morrer. E não vai ser eu. A loira dá uma bicuda na irmã do Prota. Carai, do nada. Perguntando o que ela havia dito sobre a Dayun ficar se achando. E diz que agora a vida do irmão dela vai virar um inferno também. Putz, mano, essa menina tá precisando muito urgentemente de um diálogo. Ela fala que os idiotas de ontem eram amigos do opá dela. E que o opá dela já deve estar indo se encontrar com o irmão da Dayun. Finalmente, já não era sem tempo. Eu tô aqui pra ver sangue. A Dayun mete um gritão falando pra ela não fazer merda com o irmão dela. Plá! Tá achando que tá no mangá pra gritar assim comigo? A Dayun fica pensando que por causa dela, agora o irmão dela terá problemas. Então ela sai correndo e chega gritando na sala do Prota, chamando por ele. A cena corta pra pouco tempo antes. E tem um figurante fazendo merda pra variar. O Laranjinha diz que não vai com a cara do Prota. E o outro diz pra chamar o Prota pro beco depois da escola. Lá ele! E o cara que senta ao lado do Prota acaba descobrindo que a irmã dele é a Dayun. E conta pro Prota que a vida dela tem sido um inferno agora. Antes ela era popular, por ser fofa e ter boas notas. E por conta de um macho que uma outra garota queria sentar. Ela começou a fazer bullying com ela por conta disso. O Prota pergunta se ninguém faz nada. E o menino lá responde que era por causa que o irmão da menina, que fazia traquinagens, era o alfa da classe 3. Que porra de alfa o quê, rapaz? Alfa é o meu taco. Venham a mim, figurantes. Do nada aquele figurante ceboso de antes chega dando uma bicuda na porta da sala do Prota. Francamente, essas escolas da Coreia do Sul são bem estranhas. Os caras são tudo uns folgados da porra e ninguém fala nada. Cadê a rapaziada pra meter a pica nesses caras? Aqui no Brasil é uma bagunça generalizada e não tem isso. Bom, pelo menos não nas escolas, né? Mas fora dela a coisa é meio nesse jeito mesmo. Pelo menos lá ninguém tira um 38 da mochila. Bom, pelo menos eu acho. Um tal de King Ozou fala que tem assuntos ali. Que assuntos o quê? Cala a boca. Vai capinar um campo, porra. E um dos chimpanzés de antes fala que aquele era o Prota gostoso. E dizem que foram pegos de guarda baixa antes. Aham, sei. O King Ozou fala pro Prota vir até ele. Os babuínos da turma do Prota não sabem por que o King Ozou tá assim. Mas o King Ozou é o único que eles têm medo de enfrentar. E o King Ozou manda um dos chimpanzés que apanhou antes trazer o Prota pra ele. Mas que porra é essa? O cara que vem brigar e manda o outro trazer o Prota? Que merda é essa, DM? Pra mim isso aí é motivo pra cartão amarelo por baitolagem. E do nada a irmã do Prota chega gritando. E ao ver a irmãzinha dele naquele estado, eu nem preciso dizer, né? Ainda bem que existe a violência. A irmã dele pede desculpas chorando, mas o Prota diz que não tem nada que ela precisa se desculpar. Toma, desavisado! Vem tranquilo! Receba! Só um carinhozinho, pô! Todo mundo tá sem entender nada.
Os caras só caíram, igual a bosta de pombo na avenida. O Prota já lança a braba, dizendo que então eram aqueles figurantes que estavam importunando a sua irmãzinha. São eles mesmo, mata eles, Prota. Convenhamos que sofrer bullying pra figurante é foda. Me bate até uma tristeza no coração. Ai, trinquei. Trinquei nada, rapaz, receba. Porra, deu ruim. Carinho! Eu, caçador, encara sua presa encurralada. Carinho! Parece que tem um rei novo nessa porra. E a loirinha fica com o cu na mão, pronta pra entregar pro Prota. A Dayun pede pro Prota parar. Pô, fala sério, bem quando tava chegando a parte boa. O Prota vai acompanhar a Dayun até a sala dela. E o Laranjinha fica dando graças a Deus que não lutou com o Prota, senão ele teria um buraco maior no corpo. A irmã dele pede desculpas por ter sido forçado a lutar, mas o Prota diz que tá tranquilo, afinal ela é a família dele. A Dayun diz que está bem agora, e que o Prota já pode voltar pra sala dele. E ao voltar, já aparece um monte de babuíno da bunda pelada, querendo chupar na pica do Prota. Eles dizem que o Prota parece um Pro batendo em noob. Enquanto isso, no covil dos vilões, o King Ozou pensa que tem algo de muito errado com aquele cara. A loirinha que antes estava com o cu na mão pronto pra entregar pro Prota, já tá toda afogada de novo. Ela diz que eles só foram pegos de guarda baixa, que o Prota é um só. E então era pra eles só prestarem mais atenção na próxima. Com certeza, confia. O King Ozou manda a loirinha calar a boca e fala pra ela ir lá tentar, já que ela tá muito falante. Que isso, meu mano? Tá opressor, hein? A loirinha fica de TPM e sai batendo a porta. De volta à sala, a loirinha fala pra Dayun que ela deve estar se sentindo o máximo agora. Afinal, se acontecer algo, é só ela ir chorando pro seu irmão. Algumas pessoas só aprendem por meio da violência. A Biscate original fica pé da vida porque a Dayun ignora ela. Ela se pergunta se agora ela só vai poder olhar pra Dayun quietinha. É realmente uma vida muito triste e difícil essa sua. Mas né, como de costume, figurante só aprende na base da violência. Então é claro que a Biscate original decide que não vai fazer isso nem ferrando. E eu compactuo com o chat, pelo menos uma dedada. Parece que chegamos a um consenso. Amém, irmãos! Obrigado por mais um capítulo dessa obra incrível. Mas antes, vamos avaliar a qualidade dos comentários dos guerreiros. E olha a cara desse figurante, rezando para não ser pego no fogo cruzado. E tem boatos que se você deixar o like, o Prota vai fazer essa galinha chocar um ovo. Na saída, a Dayun pergunta se agora ela realmente poderá ir para a escola, sem ninguém dar uma bicuda nas costelas dela. Não vou mentir pra vocês, eu achei ela fofinha no início, mas agora tô achando que ela é uma retardada do caralho. Enquanto ela se lembrava da loirinha oprimindo ela, o Prota a chama pra ir pra casa. O Prota diz que é ruim com a direção, então prefere esperar por ela. E a Biscate original fica olhando pra eles, falando que a Dayun tá se achando a dona do pedaço agora. Biscate original não, agora ela caiu de elo. Deixem aí nos comentários ideias para chamar essa nossa digníssima, agora que ela caiu de patente. E essa doente fala que vamos ver por quanto tempo a Dayun vai ficar assim. Mano, é só ficar de boa com a dificuldade, velho. No outro dia, a Dayun sai cedo de casa. Ela está feliz porque parecia que o avô dela gostou muito da sopa que ela fez pra ele. Do nada, a menina toma uma voadora. Carai, mas que porra é essa? Esses estudantes estão correndo risco de vida, mano. Andar pela Coreia deve ser perigoso pra caralho. No dia que eu passar por lá, vou ter que levar o diálogo comigo. Umas meninas com a cara coberta dizem pra ela olhar por onde anda. A Dayun pede desculpas. E a menina mete um cala a boca puta. Tô dizendo que esses estudantes estão tudo muito nervoso. Como é que tu tá andando na rua e do nada tu toma uma voadora? Uma das trombadinhas diz que quer ir ao karaokê. Ela se abaixa e fala que a Dayun vai também. E ainda falando o nome da irmã do Prota. E a Dayun reconheceu a voz daquela puta. E quando vão limpar a sala do karaokê, a Dayun tá lá jogada no chão. E o figurante ainda pergunta se ela tá bem. Meu querido, essa desgraçada parece bem pra você. Se é retardado por acaso? E essa abobada ainda fala que tá tudo bem. A Dayun acaba faltando à escola. E a psicopata da loirinha tá toda sorridente. A menina do lado dela pergunta se elas vão ficar bem. E a loirinha pergunta por que não ficariam. E pergunta o que tem a ver elas com a Dayun faltar a aula. Ah não vai dar não, ADM. Traz a gasolina. A gente vai ter que fazer uma mágica com essa menina. O Prota não encontra ela na saída. Ele tenta ligar, mas ela não atende. Quando o Prota chega em casa, ele percebe que os tênis da irmãzinha dele estão cheios de sangue. Rapaz, é agora! É por isso que eu sou um defensor dos direitos iguais. Eu sempre tento dar uma chance pra esse tipo de moar, mas eu nunca consigo ler porque fico puto com esse bullying sem sentido. E o foda é saber que isso é muito frequente na Ásia. No Brasil tem bullying sem sentido também. Eu era um desses que sofria bullying por ser gordinho nerd.
Pô, mas gordinho nerd tem que sofrer bullying mesmo. Caralho. Como dizia esse mizinho, a violência resolve coisa pra caralho. Resolve mesmo. Se fosse comigo, ia virar cadeirante. O bullying acaba quando a violência chega. Só a hora chegou. Caramba. Também passei por isso, porém o cara foi pra UTI e levou 18 pontos na cabeça por causa de uma sequência de cadeirada. Cara, essa galera tá vivendo em outra realidade, mano. Eu não lembro disso não, mano. Rapaz, pior que lembrando agora, eu já vi sim. Na saída o cara dando uma pedalada nas costas do outro camarada. Eu nem lembro o porquê deles brigarem. Os dois eram da minha sala. E o pior é que os dois eram amigos. Acho que na real, naquela época, eles não gostavam muito um do outro. Mas eu era amigo dos dois. Então meio que depois de um tempo eles acabaram virando amigos por tabela. Nem a parte da vida. Eu também já sofri bullying. Mais fiz do que sofri, mas né? Também sofri uma hora. Mas não era nesse nível aí não. De vez em quando rolava umas garrafadas na cabeça e uns camaradas assim baleados. Mas era uma vez que outra, não era todo dia não, pô. O Prota vai ajudá-la com seus machucados. A Dayun fala que caiu de uns degraus, tentando desviar de uma bike. E o Prota ainda ironiza, falando que pelo menos isso era melhor que apanhar pra alguém. Ela não quer ir ao hospital, porque se for vão descobrir que ela não caiu de alguns degraus. Ela se lembra de alguns anos atrás, quando foi prestar queixa porque a loirinha tinha agredido ela. Mas a loirinha disse que não tinha sido ela, e que a Dayun não podia sair acusando as pessoas sem nem ter visto o rosto delas. E a mãe da Biscate original ainda grita com a Dayun, falando que vai falar com os pais dela, e ainda pede para Dayun pedir desculpas para a Biscate original. Mas credo, ela pensa que seu avô teria um infarto se descobrisse, e assim como antes, agora ela também não tinha nenhuma evidência. O Prota diz que foi uma queda feia, mas pelo menos ela não quebrou nenhum osso, porém que ela provavelmente vai sentir dor pelos próximos dias. A Dayun agradece pelos curativos e diz que está preocupada com como o vovô vai lidar com isso, porque ele tem problemas de coração. Então o Prota fala que vai falar com ele. A Dayun pensa que foi melhor não contar ao Prota, porque de qualquer forma não tem nada que eles possam fazer. Mas o Prota tá só o ódio. Em um bar, a notícia que o Kingozou tomou um pau para um único aluno já se espalhou. Os amigos do Kingozou falam que eles não podem deixar isso assim. E um outro pergunta o que o Prota poderia fazer se eles fossem todos juntos. Mas parece que o Kingozou não é tão burro. Ele fica pensando que com certeza tem algo de errado com aquele aluno. A irmã do Kingozou liga pra ele, e olha como ele salvou o contato dela. Até ele sabe que aquela vagabunda é uma vagabunda. A Biscate diz que ele deveria agradecer a ela, e conta que fez questão de cuidar da Dayun. O Kingozou fala que ela com certeza tem uns parafusos a menos, mas de qualquer forma, eles já estavam planejando ferrar com o Prota também. Do nada o Prota aparece. O Kingozou fala que já estava mesmo querendo caçar ele, mas o Prota nem quer saber. Ele já deita o primeiro e o segundo. Todo mundo ali já fica nervoso subindo na mesa. O Prota pega um pela gola da camisa e o arremessa, que nem um pedaço de bosta. Um deles tenta acertar o Prota com uma garrafa, mas o Prota acerta a garrafa primeiro e já mete um carinho no vacilão. Os caras tão tudo puto tentando acertar ele. Por enquanto a luta tá equilibrada. Uma hora o Prota bate e outros figurantes apanham. O Prota não quer saber de deixar ninguém miado. Ele quer finalizar as kills dele. Ele se vira para o Kingozou, perguntando se ele vai ter que soletrar, que não era para mexer com a irmãzinha dele. O Kingozou fica pensando que o Prota pegou o da saída primeiro, para dificultar a rota deles, e depois atacou de uma forma que obrigassem eles a passar pela mesa. Mesmo com todos juntos, não fez diferença. O Prota pergunta o que a irmãzinha dele tinha feito para eles. Mas o Kingozou ri e joga um copo no Prota. Depois ele vai pra cima do Prota com uma garrafa. Mas claro que isso não funciona. O cara mal tomou 2 tapinhas e já tá todo ferrado. E o Prota nem suou. Então o Kingozou apela, quebrando a garrafa. Mas o Prota desarma ele. E o pega pelo pescoço, o imobilizando, perguntando o que ele deve fazer com ele. Daqui o Kingozou vai direto pro colo do Tinhoso. O Prota fala que é o último aviso. Se ele sequer ouvir um rumor, que eles estão maltratando a irmã dele. É vapo. O Prota diz que a irmã dele também deve tomar cuidado, que se ela fizer merda, o Prota também vai cobrar ele. O Prota tá transmitindo todo o seu amor pro Kingozou, e ele ainda sai como se nada tivesse acontecido. A irmã do Kingozou vem correndo, e acaba dando de cara com o Prota, na saída da boate. Ela não entende o porquê ele está ali, e acaba caindo sozinha. Loira burra mesmo essa. O Prota nem fala nada, ele só atende a chamada de seu avô. E olhando para as biscates, ele diz que está indo para casa. Ao entrar na boate, ela não acredita no que aconteceu. O Kingozou fala pra ela
não mexer mais com a irmã daquele cara. Hajin pergunta se ele estava com medo daquele cara agora. Então o Kingozou grita o nome dela, dizendo que se ela tocar em um único fio de cabelo daquela menina, ele mesmo vai acabar com ela. Só agora que eu descobri o nome dessa biscate. É Kim Hajin. Até agora eu não sabia o nome dessa cachorra. A cena corta por Prota conversando com seu avô. Ele explica que a Dayun se machucou, mas que ele já comprou os remédios dela. Seu avô diz que a Dayun disse que caiu das escadas, mas que ele não achava que esse fosse o caso. Além disso, ela se recusa a ir para o hospital. Ele conta que foi difícil criá-la sozinho, e por isso não pôde ficar sempre ao lado dela. Quando ele perdeu tudo depois daquele acidente de avião, a Dayun foi a única coisa que ajudou ele a seguir em frente. O Prota fala que o avô dele com certeza ama muito a Dayun, e que a Dayun também o amava muito. Então não era para ele se preocupar, porque o Prota iria ficar com ela na escola. Dale, me tragam tacos e um pote de pipoca. Depois vemos o Kingozou no hospital. Seu pai diz que sabia que uma hora isso iria acontecer. A mãe do Kingozou diz que a culpa é de quem bateu nele, dizendo para ele olhar para o braço da Hajin. Depois que os pais dele saem, o Kingozou pergunta se a Hajin está louca por ir falar com os pais deles, que dessa forma parecia que ele foi pedir ajuda para a mamãe, depois de apanhar. Ela pergunta como iria esconder ele e o braço dela dos pais deles. Então o Kingozou pergunta se foi o Prota que fez isso com o braço dela. E ela diz que é claro que sim. Mentirosa da porra. Ela sai dizendo que vão mostrar pra eles com quem se meteram. Mas o Gozou não tá gostando muito dessa conversa. A mãe deles liga pra um tal de chefe. E o pai deles pergunta se ela tem alguma noção de quem é o chefe. Então a mãe deles responde que faz alguma ideia, considerando que ele era a única pessoa a qual ele passava pano. A Hajin ouve tudo pensando que agora aquele estudante com certeza tá ferrado. Vemos dois caras reclamando que era humilhante eles terem que se envolver em uma briguinha de moleques. Eles vão até a casa do Prota chamar por ele. O Prota diz que eles são amigos dele e que ele já volta. Chegando no chefe, um dos caras dizem que o Prota deve estar se cagando, porque ele seguiu eles e não deu nenhum único pio. O Prota não parece que tá com a cara de alguém que tá se cagando de medo não. O chefe disse pra eles cuidarem logo disso, para eles poderem ir logo para casa. Então os figurantes dizem pro Prota que só vai doer um pouquinho. Um deles pergunta por que ele teve que mexer com aqueles pirralhos. Então Idin pergunta se isso tinha a ver com o Gozou. O chefe começa a ficar irritado porque eles estão falando demais, e se pergunta qual era a daquela criança. Ele não demonstrava nenhuma reação. Ele não parecia que estava com medo. De repente o Prota pega o braço de um e já derruba botando pra naná. O outro tenta acertá-lo, e o chefe fica impressionado, pensando que os golpes daquela criança são de alguém que foi muito bem treinado. O careca então agarra o Prota por trás, dizendo que agora ele vai sentir dor. Lá ele! Mas o Prota já faz uma massagem na costela e outra na mandíbula do figurante. Aqui é espada, pô, que negócio é esse de querer agarrar por trás? O chefe fala que ele não era um estudante normal, dizendo que nunca pensou que lutaria com um estudante nessa idade. Ele começa a atacar, e o Prota desvia de todos os golpes. Mas quando o Prota pensa que encontrou uma abertura, ele acaba sendo surpreendido. Essa é a primeira vez que vemos o Prota ser acertado. O chefe pergunta quem caralhos era ele, e o Prota responde que é apenas um estudante. O chefe fica irritado pensando que não tem como ele ser só um estudante, e que ele vai na direção dos ataques, com a intenção de bloquear sem nem hesitar. Mas mesmo com nervos de aço e muita experiência, isso é muito difícil. O Prota então entra em posição de guarda, e o chefe fica animado perguntando se agora ele vai levar a sério. O Prota então bloqueia o ataque dele, e o chefe consegue desviar do ataque do Prota. O chefe fica bravo pensando que o Prota está tentando desviar e contra-atacar dos golpes dele, justo contra ele. Então o Prota consegue defender e encaixar uma sequência de socos em cheio no chefe, e finaliza ele, com o chefe pensando que não consegue acreditar que perdeu para um moleque. E olhando para o olhar de Idin, ele pensa que ele não estava nervoso desde o começo. Ele não sabe com o que o Prota é envolvido, mas ele tem certeza que aquelas crianças mexeram com a pessoa errada. Enquanto isso, a mãe daqueles pestinhas está perguntando por que o chefe está demorando tanto. O marido dela diz que era para ela esperar, que ele era alguém que liga quando finaliza seu trabalho. De repente o telefone toca, e a Mocreia gritando diz para colocar no viva voz. O pai deles pede desculpa por a esposa dele ter o envolvido com um assunto tão incômodo. O chefe responde que não. Na verdade, ele que deveria estar se desculpando, falando que parece que as crianças deles se envolveram com a pessoa errada, e conta que foi derrotado. Na hora, o pai deles trava, se perguntando se o chefe, que é alguém respeitado até mesmo no submundo, realmente perdeu para um estudante do ensino médio. De repente as portas se abrem, e o chefe fala que ele não acha que aquele garoto seja um estudante normal,